Vamos, que a atividade primordial da igreja, e você pode olhar comigo nesta tela, nesta afirmação com o pastor Wagner Gabi, é explícita nas Sagradas Escrituras. É na Bíblia Sagrada que nós encontramos o objetivo, ou seja, quais são as atividades essenciais da igreja. Voltando ao nosso slide, o pastor Wagner diz assim: a sua missão, ou seja, a missão da igreja é singular e definida. O estudo do planejamento e gestão estratégica da igreja não podem, em nenhum momento, se sobrepor ao cumprimento da sua missão principal e também integral. Observe que nesta afirmação do pastor Wagner, ele está sendo muito claro ao dizer o seguinte: podem até surgir objetivos, metas e sonhos interessantes para a igreja, mas em nenhum momento, por mais interessante que seja esse sonho, esta meta ou esse objetivo, elas não podem estar ou se sobrepor ao cumprimento da missão principal e integral revelada por Deus nas Escrituras Sagradas. E eu encerro esta nossa primeira reflexão falando com você nesse slide o seguinte: o planejamento e a gestão são ferramentas que irão nos auxiliar na organização eclesiástica, no cumprimento de suas ações e na administração dos processos que a mesma está envolvida. Planejamento e gestão nunca estarão em primeiro lugar na administração propriamente dita do organismo vivo de Cristo nesta terra, que é a igreja. Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos reduzindo o valor da igreja quando comparado às organizações empresariais e corporativas. Planejamento e gestão estratégica serão ferramentas auxiliares, contributivas, para que nós possamos administrar com excelência aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Neste slide que você acompanha comigo, nós citamos no livro que escrevemos, eu e pastor Wagner Gabi, um clássico da literatura eclesiológica, escrita pelo pastor Rubens Múzio. Pastor Rubens Múzio é um grande pesquisador da eclesiologia no Brasil, e conforme você está acompanhando comigo, no seu livro O DNA da Igreja, ele, em 4 palavras gregas, descreve ou resume quais são as funções principais da igreja no mundo. Palavras como koinonia, querigma, diaconia e também a marturia. Voltando a sua atenção ao livro que tive o privilégio de escrever com o pastor Wagner, nós procuramos para cada uma destas palavras desenvolver uma reflexão um pouco mais profunda sobre a realidade dessas funções na vida da igreja. Em primeiro lugar, tendo como base o pensamento do pastor Rubens Múzio, a igreja só cumpre de fato a sua missão a partir do momento que ela promove koinonia. O que é koinonia? Acompanhe comigo nesse slide. A koinonia é uma palavra que expressa a união, a comunhão que deve existir entre os membros da igreja. Ao expressar a beleza desta realidade, o salmista disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós observamos, eu gostaria que você acompanhasse comigo nesse slide, a segunda função que marca a existência de fato da igreja, que é o querigma, ou seja, a pregação. A missão da igreja é de proclamação. Missão do latim missio é incumbência, obrigação, encargo. Refere-se à proclamação do evangelho a todos os homens, em todas as partes do mundo, e trata da missão principal da igreja, expressa em Marcos capítulo 16, versículo de número 15. A característica da função da igreja é a diaconia. Acompanhe comigo nesse slide. A palavra grega diaconia é traduzida por serviço. Entende-se esse serviço como uma atitude de generosidade e auxílio em relação a uma outra pessoa. Observe que quando nós falamos em diaconia, nós estamos falando em serviço. E quando nós falamos em serviço eclesiástico ou ministerial, nós precisamos entender 2 perspectivas. Primeira é a do serviço espiritual. Quando você ora por alguém, você está prestando um serviço de ordem espiritual. Quando você faz uma visita a um enfermo em uma unidade hospitalar, você está prestando um serviço de ordem espiritual. Quando você acolhe uma pessoa, ou na sua casa, ou em um lugar específico na igreja e o aconselha, você está prestando um tipo de serviço espiritual. É função, é obrigação, é colaboração da igreja prestar esse tipo de serviço. Há uma segunda perspectiva, a do serviço que não é espiritual, mas é um serviço social, de atendimento às necessidades, às demandas dos seus membros e também da comunidade onde a igreja está inserida. Não poderia ser diferente das outras 2 características que já vimos. Esta terceira característica, a característica da diaconia, como sendo função essencial da igreja, precisa ser planejada. Eu preciso, por exemplo, entender e mapear quais são as unidades hospitalares que estão ao redor da minha igreja? Quais são os presídios, as delegacias que eu tenho ao redor da minha igreja? Como eu vou organizar equipes de membros da igreja para fazer visitas nos hospitais? Como eu vou organizar os membros da igreja para fazer uma visita a uma unidade prisional? Como será a distribuição de folhetos? Como será a distribuição de voluntários para atender pessoas em trabalhos como clínica da alma, aconselhamento pastoral e algumas outras nomenclaturas que têm esse objetivo de atender as pessoas? Eu preciso me planejar. Como vai ser o atendimento social? O que a minha igreja pode fazer pela comunidade que está em volta? Podemos distribuir cesta básica? Então vamos planejar. Quais serão os dias de atendimento? Quais são as famílias que serão atendidas? Olha, não temos condições de entregar cestas básicas, mas você pode ajudar, por exemplo, eu conheci uma igreja recentemente, bastante simples, bastante humilde, que os seus membros ajudam os moradores do bairro a fazer o seu currículo. Então, a quarta função, você acompanha comigo nesse slide, é a marturia, ou seja, o testemunho. Testemunho é o ato ou o efeito de testemunhar. É uma narração real e circunstanciada que se faz em juízo, ou seja, uma declaração de testemunha. A testemunha é a pessoa que assiste a certos atos para os tornar autênticos e valiosos. Talvez esta seja uma das funções
vista com menos carinho por parte dos membros da igreja. Não temos mais na nossa mente, de forma cristalina, a necessidade de testemunharmos aquilo que estamos vivenciando no nosso relacionamento com Deus. Observe que interessante. Estamos falando em planejamento. É possível planejar a execução desta função da igreja, a função do testemunho? Sim. Como que nós fazemos isso na prática? Eu preciso, por exemplo, numa atividade de um departamento de comunicação da igreja, planejar a captação, ou seja, a gravação do testemunho dos nossos irmãos. A partir do momento que eu tenho isso planejado, que dia vou gravar, com quais pessoas vou falar, eu consigo criar um calendário, algo organizado para testemunhar. Posso testemunhar nas redes sociais, nós vamos falar sobre isso, nos meios de comunicação tradicionais, rádio, televisão, mídia impressa, jornais. O mundo precisa conhecer, o mundo precisa saber o que Deus está